Salmo capítulo 14, versos 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Este salmo descreve o grande drama da humanidade. São linhas muito tristes que retratam a origem de todos os nossos males, de todos os nossos dilemas e tristezas, a angústia. Hoje, no nosso mundo, certamente não há dúvidas disto. Este salmo explica o porquê delas existirem. Sempre que você pensar nos problemas da humanidade, maldade, roubos, corrupção, injustiças, subornos, tiranias, pandemias, violência, guerras, morte, sempre que você pensar nestas coisas e quiser entender o porquê, lembre-se deste salmo, das palavras deste salmo. Estas palavras são tão emblemáticas que o apóstolo Paulo, cerca de 1000 anos depois, no livro de Romanos, falando da degradação do ser humano, faz uso delas para explicar o que aconteceu com o homem, com a humanidade. Do que este salmo fala, afinal? Do pecado. Sim, querido, querida, sempre que você vê calamidade, que você vê tragédias, dor, lembre-se do pecado. Este texto faz referência a Gênesis capítulo 3, quando fala da queda do homem, o capítulo mais tenebroso da nossa história. Quando o homem se afasta de Deus, se aparta de Deus, né? O pecado foi a rebelião contra Deus. Algumas pessoas, não entendem, pensam que o pecado foi uma simples desobediência, foi só uma mordida numa fruta, um vacilo, um resvalão. Não, o pecado foi a escolha deliberada do homem pela separação de Deus. O pecado foi o grito do homem de independência ou morte em relação ao seu Criador. Foi a sua decisão de romper o relacionamento com Deus. Não foi um simples vacilo, não foi uma simples atitude, de descuido, foi uma atitude, sim, deliberada de orgulho e rebelião contra Deus. Na verdade, foi ainda pior, foi a tentativa de se tornar como Deus, de se fazer seu próprio Deus, Deus da sua própria vida. E não foi só uma escorregada, uma vacilada, não, foi uma descida em queda livre, rumo à perdição, rumo de fato à degradação. Diz o insensato no seu coração, começa este salmo, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Diz o insensato, não há Deus. Depois do pecado, o homem nem mais foi capaz de reconhecer Deus, reconhecer o Criador, a existência do Criador. O homem perde, não só a capacidade de entender Deus, o coração de Deus, de se comunicar com Deus, como ele perde a capacidade de reconhecer que há um Deus. Pensa, para quem falava com Deus, face a face, boca a boca, agora não conseguir nem sequer admitir a ideia de um Criador, de Deus, é tragédia certa, É uma das consequências do pecado, a perda da sensibilidade e do contato com o sagrado, com o divino, com o transcendente. E as tragédias seguem, não param por aí. Se voltarmos lá no jardim, nós vamos encontrar 2 homens, um antes do pecado e outro completamente diferente depois. Antes, um ser incrível, inteligente, cheio de um raciocínio rápido, habilidades incríveis. Depois, um ser que mente, um ser que dissimula, que culpa o outro, que se esconde de Deus, ignorante, acha que é capaz de se esconder de Deus, se esconde de Deus atrás de uma árvore. Mentiroso, alguém que mente, que justifica o injustificável, que joga a culpa no outro, e que não demora muito, e acaba até cometendo um homicídio, um assassinato. É tenso, é muito tenso. O Salmo diz, versos 2 e 3, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
Veja que o problema não está, né, da parte de Deus. Deus olha dos céus e Deus vê, né? Deus procura, Deus busca o homem, mas todos se extraviaram, ninguém consegue ouvi-lo. É como diz Isaías 59, Deus mesmo falando, não é que o meu ouvido está surdo, Deus diz, para não ouvir, né? Ou a minha mão está encolhida para que não possa salvar, não, mas são os vossos pecados que encobrem o meu rosto de vós. Deus nos busca, Deus tenta, nós que não deixamos, não conseguimos, não o ouvimos. Este salmo explica que Deus não nos deve nada, que todas as nossas tragédias elas são plausíveis, não são simples castigos, mas são sim consequências, né? Consequências para as quais inclusive o homem estava avisado. O pior de tudo é que o destino do homem, por causa do pecado, é a perdição, a condenação, o inferno eterno, a separação eterna de Deus, a morte eterna. Sabe, que bom seria que essa história fosse mudada, não é mesmo? Que bom seria. Inclusive o salmista pede por isto. Ele diz no verso 7, tomara que de Sião viesse já a salvação de Israel. Escute, querido, e se eu te disser que a salvação já veio? E se eu te disser que o Senhor respondeu à oração, que o Senhor de fato providenciou, sim, uma salvação, um Salvador, né? E se eu te disser que ela veio de fato de Sião, veio de Israel, como diz o texto, veio dos judeus, foi Jesus. Pois é, todo este quadro que eu te descrevi, ele mudou, ele foi mudado por causa de Jesus. Hoje nós podemos nos alegrar na esperança da vida eterna. Dá para acreditar numa coisa desta? O Salmo termina dizendo, tomara de Sião, né, viesse já a salvação de Israel. Ela já veio, há 2000 anos atrás ela veio. Quando o Senhor restaurar a sorte de Sião, do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aleluia! Você pode se alegrar, eu posso me alegrar. Este quadro foi mudado, esta história foi mudada. Hoje nós temos, né, acesso a Deus, temos hoje perdão, temos hoje a vida eterna. Podemos hoje conhecer a Deus, tudo por causa de Cristo. Deus, né, ele já tinha tudo preparado. É impressionante que, né, a Bíblia já falava deste plano, né? Você vê 3.000 anos atrás. Né? Sabe, querido, abrace esta salvação, aceite, abrace, agarre com tudo, ame este Deus, ame este Jesus. Como Jesus mesmo disse, você, né, passa então, quando você o abraça, o aceita, você passa de fato da morte para a vida. Aleluia.